Meio-dia, pessoal, vamos lá. Vamos chegando. É a nossa live. E aí, pessoal? E aí, Robertinho? Quanto tempo, meu? Como estão as coisas por aí? Convidar o pessoal aqui para estar com a gente, ouvindo da palavra. Tem algo para compartilhar o coração de vocês hoje. E aí, Robertinho, como é que estão as coisas, cara? Tá tudo bem por aí? E aí, como que tá fazendo sem academia? Eu vi lá, meu, que você tava treinando, agora com as academias fechadas, né? O negócio fica mais complicado, né? Então o pessoal vai chegar. Isso, filha. Oi, filha. Já já a Anne traz indicação de livro pra gente aqui. Glória a Deus. O pessoal vai chegar. Deixa eu abrir aqui já. Isso aí, pessoal, vamos chegando. E aí, já perdeu todos os músculos já, Robertinho, ou não? Não consegue ir na academia, aí a gente fica parecendo uns frangos, né? É isso aí, ô Kelvio. É isso aí, pessoal. Sejam mais do que bem-vindos aí à nossa live. Clica aí no coraçãozinho para dar aquela força aí pro Instagram comunicar o pessoal, né? E hoje eu queria falar sobre um pouquinho desse livro aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro aqui e ver esse livro, chama Sermões Clássicos, não é? É um compilado de ministrações, de estudos que o nosso querido irmão Reagan trouxe ao longo da sua vida, né? Nós sabemos que a maioria dos livros, né, que a gente hoje tem acesso não foi o irmão Reagan que escreveu, né? Foi um grupo que foi compilando as ministrações, os seminários, né? O Winter Bible dele, né? E transformou tudo isso em livro, né? Para que a gente pudesse ter acesso, né? Bom dia aí, o Sérgio, que alegria ter vocês aqui, o Reinaldo, a Gi, sejam mais do que bem-vindos. E eu separei algo que o irmão Reagan traz nesse livro, que eu acho muito legal pra gente. Ele traz 7 princípios fundamentais para o nosso crescimento espiritual, né? Eu não vou estar lendo o livro aqui com você, mas eu vou trazer esses 7 princípios, porque, pessoal, a gente precisa entender que tudo na nossa vida que demanda crescimento sempre vai estar ligado a um processo, né? E quanto antes a gente iniciar o processo das coisas da nossa vida, antes os resultados vão acontecer, né? E a maioria dos processos que são bem-sucedidos na nossa vida, eles sempre vão levar um tempo, né, para ele produzir o resultado, né? Ninguém fica rico do dia para a noite, ninguém fica bom em algo do dia para a noite, né? Ninguém constrói um bom casamento, um bom relacionamento, uma boa empresa do dia para a noite. Isso também vale com a nossa vida espiritual, né? Se nós queremos de fato construir uma boa vida espiritual, nós precisamos o quanto antes saber aquilo que nós temos que fazer e correr para fazer, né? Então o pessoal tá chegando aí, convida, ó, aqui embaixo ó, tem um aviãozinho, né? Clica aí para todo mundo, convida todo mundo para participar com a gente hoje, a Gabi, a Carol, a Josi, seja mais do que bem-vindo, porque tudo isso que a gente vai aprender hoje aqui, ó, baseado naquilo que o irmão Reagan, né, ensinou, vai ajudar demais você. Então vamos lá, 7 princípios para crescer espiritualmente, né? O primeiro princípio, né, que a gente precisa aprender é aprenda a esquecer o passado, né? E aí a cada princípio eu vou escrever aqui, ó, embaixo e eu vou salvar para você decorar aí também, ó. Então vou colocar, ó, aprenda a esquecer o passado. Aí. Então, ó, esse é o primeiro princípio, hein? Então eu vou escrever aqui, ó, colocar um aqui. Oi, oi. Aprenda a esquecer o passado. Então vou colocar um aqui para você decorar aí comigo. Deixa eu trazer para cá. Aí. Aprenda a esquecer o passado. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar, guardar esse aqui e assim a gente vai colocando. E o texto que ele traz sobre isso, né? O primeiro passo para a gente crescer espiritualmente,
É Filipenses 3, 13 e 14, né? Que ele diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Por que é que uma pessoa que ela quer crescer espiritualmente, ela precisa aprender a esquecer o passado? Né? Eu gosto de imaginar isso como um computador. Não sei se já aconteceu isso no seu computador ou no celular. Você tá lá querendo bater aquela foto e aí quando você vai bater a foto, dá aquela mensagem: espaço insuficiente, né? O celular da Kelly acontece isso todo dia. Ela quer bater uma foto, ela quer fazer um vídeo, né? E ela tem tanta foto e tanto vídeo, né? Ela não deleta e aí ela vai tentar, não dá. Então na nossa vida é assim. Todas as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, se a gente não aprender, ficar apenas com aquilo que é bom e deixar aquilo que é ruim, nós não vamos ser bem-sucedidos. E com relação ao nosso passado, existem muitas coisas boas que nós trazemos, mas existem muitas coisas ruins que nós trazemos, né? É muito normal num processo de crescimento e aprendizado que você erre muito mais do que acerte. Não é até você conseguir aprender a andar de bicicleta, quantos tombos você levou, né? Talvez isso tenha acontecido no seu relacionamento, nas suas finanças. Então, enquanto a gente ficar trazendo toda a carga e todo o fardo, não é, do nosso passado com a gente, não vai dar certo. Então a gente precisa o quê? Deixar. Se eu quero crescer e se eu quero avançar para um futuro, eu preciso o quanto antes abrir mão do meu passado, né? Então o primeiro passo para a gente crescer espiritualmente é aprender a esquecer as coisas ruins do nosso passado, né? Lembrando você aí, ó, clica aqui no aviãozinho, compartilha com todo mundo, clica aqui no coraçãozinho, né? Dá aquela força aí, né? O segundo passo que a gente precisa aprender, que ele coloca aqui, eu vou escrever para você, para a gente crescer, não é, espiritualmente, para a gente desenvolver, é aprenda a perdoar, não é? Dois aqui, ó, aprenda a perdoar. Se eu quero viver, né, uma vida crescendo, eu tenho que aprender a perdoar. Sabe, gente, o grande problema do perdão é que o perdão ele não afeta primeiramente a outra pessoa. A falta de perdão, ela afeta primeiramente a gente. E muitas vezes, né, porque algo aconteceu no nosso passado e a gente não passa por isso, não vence, não abandona esse passado, não libera o perdão, essas coisas elas vão servindo como peso pra gente. E é tão engraçado que assim, trazer uma mochila pesada nos primeiros metros pode parecer que, meu, não vai dar nada. Mas quando você começa a carregar por quilômetros, né, até algo que é um pezinho só, faz muita diferença, né? Eu tenho andado de bicicleta agora com o pessoal, né? Tô virando ciclista aí, e eu digo para você, eu não achava que peso fazia diferença, né? Eu andava com a bicicleta, né, que ela pesava uns 20 e poucos quilos, uns 25 quilos, eu acho. É o meu tratorzinho, né? Eu tenho ela ainda. E aí eu falo pra você, nossa, como era ruim fazer as subidas, fazer as coisas. E eu lembro que eu peguei uma bicicleta de uma pessoa outro dia para fazer uma subida. A bicicleta pesava 10 quilos. Meu Deus! Né? Eu subi aquilo ali leve, eu subi aquilo ali rápido. Né? Por quê? Porque o peso faz toda a diferença no ciclismo. Né? Assim também, o passado e a falta de perdão são coisas que pesam demais para a vida cristã. Então, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero avançar para um futuro glorioso, eu preciso deixar o meu passado para trás quanto às coisas ruins e às frustrações, e eu preciso aprender a perdoar. Né? Efésios, capítulo de número 4, no verso de número 32, ele diz assim, ó: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, querido, se nós queremos avançar, você quer dar oi, filho, pessoal? Quer vir aqui dar oi? Não, a Anny só veio aqui, ela deu um tchauzinho e ela tá saindo. Então, se eu quero, de fato, viver essa vida de crescimento, eu preciso deixar o meu passado, eu preciso perdoar. Por quê? Porque é assim que Deus age.
Gente, tudo aquilo que vai dar certo na nossa vida está diretamente ligado com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é, com aquilo que, né, Deus pensa, com aquilo que a Bíblia diz. Então, manter o meu passado, manter o meu coração cheio de amargura, cheio de falta de perdão, vai me impedir de crescer. Não é? Então, você precisa hoje tomar uma decisão, porque perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Muitas vezes as pessoas elas falam, eu vou perdoar quando eu sentir. Não, eu vou perdoar quando eu decidir, deixar para trás, deixar abdicar, não ter mais a raiva, de fato se posicionar através de uma oração e falar, eu mando embora todo sentimento ruim, a partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje, né, eu todas as vezes que lembrar, não vou amaldiçoar, eu não vou criticar, eu não vou fazer, e você vai perceber que a sua vida vai ficar mais leve quando isso acontecer. Eu sei que muitas coisas elas são difíceis da gente passar por cima, da gente perdoar, não é? Mas eu falo para você que existe graça para cada uma dessas coisas, né? O livro de Hebreus, capítulo 4, ele vai dizer, né, chegai-vos confiadamente ante ao trono da graça, né? E essa graça é aquilo que nos capacita a fazer aquilo que sozinho nós não iríamos conseguir. Então, para crescer espiritualmente, primeiro, eu preciso deixar o meu passado. Não é porque HD cheio não tem espaço para foto nova. Então, se eu quero bater novas fotos, se eu quero trazer novos conhecimentos para a minha vida, eu preciso deixar o meu passado. Segundo, eu preciso aprender a perdoar. Por quê? Porque nós vemos aqui em Efésios que eu preciso perdoar como Deus perdoa. E qual é o terceiro passo para eu crescer espiritualmente, né? Eu vou escrever aqui para você ir decorando comigo. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a orar, não é? Então, aprender a orar é o terceiro passo para que eu possa viver uma vida espiritual crescendo, né? Jesus mesmo ele disse lá, que em João capítulo de número 15, melhor dizendo, 16, no versículo de número 23, ele diz assim, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que se pedides alguma coisa em meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedis e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Então nós sabemos que oração é uma das formas, primeiro, da gente se relacionar com Deus, né? E não existe crescimento espiritual sem relacionamento com Deus, né? Então, se você não se relaciona com Deus, você não vai crescer espiritualmente, porque Ele não vai poder ministrar coisas ao seu coração, Ele não vai poder, através da palavra, tocar a sua vida, te inspirar, te exortar, né? A Bíblia, né, diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, exortar e consolar. O processo de crescimento vai demandar consertos e ajustes. Por que é que muitas pessoas elas não crescem espiritualmente? Porque elas não estão dispostas a corrigir, a serem exortadas, a serem ensinadas, né? Porque muitas vezes elas se veem como donas da verdade, né? O pessoal aí, a Rose chegando, a Isabel, o Roger, não é? Que alegria, né? Ter cada um de vocês. Nós estamos falando então sobre 7 passos para crescer espiritualmente. Então nós falamos que a gente precisa deixar o passado, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a orar, porque oração está diretamente ligado com o relacionamento com Deus. E qual o quarto passo, né, para eu crescer espiritualmente? Então vamos lá, vou colocar aqui 4. Eu preciso aprender a crer, né? Eu estou deixando aqui fixos comentários. Então nós estamos vendo o quarto passo para crescer espiritualmente. Eu preciso aprender a crer. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que tudo na vida do crente está ligado com a fé. A gente sabe, não é? Lá em Romanos 1,17 diz, o justo vive pela fé. Se você lembrar daquele texto clássico que a gente fala muito sobre ele, Marcos 11:23, ele vai dizer, e qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer naquilo que está falando, né? E eu acredito que essa parte aqui pode parecer algo muito simples, mas não é, né? Fé, ela é simples na teoria, fé, ela é muito simples na compreensão, mas eu acredito, querido, que fé, ela exige um pouquinho da gente na prática. Por quê? Porque na maioria das vezes a fé, ela vai andar na contramão dos nossos sentimentos. Alguns momentos os seus sentimentos vão estar em linha com a sua fé.
Mas na maioria deles você vai estar triste, né? E você vai precisar pela fé se posicionar. Você vai ter ali menos dinheiro do que você precisa, mas pela fé você vai estar declarando provisão, que nada vai faltar. Não é o Caleb chegando aí, não é a minha mãe, né? Então Samuel também, a Geisa, que alegria ter vocês aqui com a gente. Nós estamos falando sobre 7 passos para crescer espiritualmente. Né? Lembrando até aqui, você que está chegando agora, a gente falou sobre deixar o passado, sobre perdoar, sobre aprender a orar, e agora nós estamos falando sobre aprender a crer. Não é o quarto passo para desenvolver uma vida espiritual, o quarto passo para a gente crescer espiritualmente é aprender a crer. Por quê? Porque tudo vem pela fé. Né? E por que a gente está falando sobre aprender a crer? A gente sabe em Romanos 12 que a gente já tem uma medida de fé. Deus já compartilhou com a gente essa fé. Mas não adianta apenas ter a fé, a gente precisa praticar a fé. Tudo aquilo que produz resultado da nossa vida é aquilo que encontra um lugar na nossa prática. Né? Se eu não praticar, eu não vou crescer, eu não vou desenvolver, eu não vou aprimorar, não é, aquilo que hoje eu tenho. Como eu vou desenvolver aquilo que eu não pratico, né? Então, aprender a crer fala sobre aprender a colocar a palavra de Deus em ação, não é, em todos os momentos da minha vida, independente do meu sentimento. Eu tô com vontade de orar, eu tô com vontade de abandonar tudo, eu tô com vontade de jogar tudo pro alto, mas eu sou da fé, né? E se eu sou da fé, eu faço o quê? Não aquilo que os meus sentimentos estão dizendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender nas pequenas coisas a praticar a palavra. Né? Qual o grande problema que eu vejo? Né? Por que as pessoas não crescem na velocidade que elas poderiam crescer? Porque eu percebo que as pessoas não respeitam esse processo de crescimento. Elas querem começar crendo grande, quando até mesmo na prática da nossa fé existe um processo. As pessoas elas querem crer para uma Ferrari, não é, quando elas ainda não creram nem para um Fusca. Né? Elas querem crer para a Ferrari, mas elas ainda não desenvolveram a fé suficiente para ter a gasolina, para ter, não é, o seguro. Né? O seguro de um carro normal hoje aí vai girar perto de R$ 2.000, né? Nem imagino quanto seja o seguro de uma Porsche, de uma Ferrari. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a ser fiel nos processos, né? E outra coisa, o quinto passo, né? Isso aqui é muito legal e eu vou escrever. Se eu quero viver de fato, né, uma vida de crescimento espiritual, eu preciso aprender, vou escrever aqui, né, para a gente não esquecer. Então, ó, aprender a adorar. Aleluia. Né? Aí a gente lembra da música do Fernandinho, né? Eu nasci pra te adorar, Olha o pessoal chegando, a Alexandra, ó, o Diegão, o Diego Marchini, o Fábio, a Camila, né? O pessoal chegando. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a adorar. E nós sabemos, gente, que a adoração não é mais do que música. A adoração fala sobre a nossa vida mesmo, né? A Bíblia fala lá em Romanos capítulo de número 12, no verso número 1, que a gente precisa entregar, não é, apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Jesus, quando ele estava diante da mulher no poço, né, ela questiona ele, diz, onde é que nós iremos adorar? Qual é o monte? Jesus diz, a hora já chegou. Lá no livro de João, né, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós sabemos que louvor faz parte da adoração, porque louvor faz parte da nossa vida, não é? Mas eu gosto mais de ver a adoração, de fato, como a entrega, né, para Deus e a consagração de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu faço, não é? Como eu adoro a Deus, não é? Tendo um testemunho agradável a Ele, fazendo menção a Ele em todas as minhas escolhas, não é? De fato apresentando a minha vida como algo digno para Ele, né? E aí você pode também fazer isso por meio de música, né? Você pode falar aquilo que Ele é, você pode salmodiar, você pode, né, fazer tudo aquilo que na nova aliança está disponível para a gente, não é, ligado a Ele. Hoje, agora já chegou os verdadeiros adoradores. Nós podemos adorar ao Pai com a nossa vida, com a nossa música, com a nossa canção, com a nossa oração, não é? Quando a gente fala sobre os tipos de oração, a gente traz ali a adoração como o mais alto
nível, né, de oração, né? E eu falo para você que trazendo a adoração para um lado próximo à música, eu digo para você que é libertador, né? Muitas vezes as coisas estão difíceis, elas estão pesadas, e aí você para tudo. Você fecha os olhos e aí você começa a falar daquilo que Deus é, você começa a falar daquilo que Ele tem, daquilo que Ele faz, e você começa a dizer, ô Pai, você é santo, ô Pai, você é santo, você é bom, você é digno. E aí você percebe que a consciência, não é sua, ela é afetada, não é, por essa adoração, por essa exaltação. Vale uma dica para você. Quanto mais tempo você passa consciente das coisas desse mundo, mais carnal você fica, né? Mais medroso você vai andar. Mas quando você passar tempo da sua vida consciente das coisas do Espírito, falando sobre coisas de Deus, falando sobre coisas da palavra, você vai perceber que a sua mente ela vai se dobrar a essa realidade e a essa verdade, não é? Então, quanto mais eu vivo essa vida de adoração, não é, entregando a Deus a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável, quando eu uso a minha boca, de fato, eu falo para você, faz um teste, né? Pega, escolhe algumas músicas boas hoje, né? Pega lá, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, pá, né? Então para você, você vai, meu, começa a cantar isso, né? Fica cantando, exaltando a santidade dele, fica, ele é exaltado, o que é exaltado, ou então aquela grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Aí você vai lá, queremos o teu nome engrandecer. Aí você vai perceber que o que é isso, né? A realidade, né, na sua mente, ela vai mudar, né? Por quê? Porque você está vivendo essa vida de exaltação, de adoração, de louvor ao Senhor, e tudo isso afeta você positivamente ao ponto de te fazer crescer, não é? Agora falando do nosso sexto passo, isso aqui é muito, mas muito legal mesmo, né? Sexto passo para aquele que quer crescer espiritualmente. Então eu vou digitar aqui, ó, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a dar. Não é? Então eu falo para você, uma das características de um cristão nascido de novo, o Roger tirando onda, canta, pastor, né? Uma das coisas que a gente precisa ter, não é, como prioridade na nossa vida é desenvolver esse lado generoso nosso, não é? Então, generosidade vai fazer com que eu e você venhamos a crescer espiritualmente, né? Quando a gente lê, não é, lá em Lucas 6:37, melhor dizendo, 38, ele diz assim: Dai e dá-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Nós sabemos que no verso 37 ele traz uma ideia de julgamento, mas esse princípio da semeadura ele é vasto em toda a Bíblia, por isso o versículo 38 também vale para isso, né? Gálatas diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Nós vemos, querido, que tudo aquilo que nós plantamos, 2 Coríntios 9 diz, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Então, se eu e você queremos crescer espiritualmente, nós precisamos ter atitudes que nos assemelham a Deus. Não é? Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E uma das maiores provas de amor, não é, que Deus manifestou para conosco foi exatamente o ato de dar Jesus para morrer no meu e morrer no seu lugar. Então, uma pessoa que ela não cresce em generosidade, ela nunca vai crescer espiritualmente, né? Você quer saber o quanto você está crescendo espiritualmente? É só você ver o quanto liberal você está vivendo. Né? Puxa, pastor, eu sou uma pessoa que dou mais presente agora, eu sou uma pessoa que dizima, uma pessoa que oferta. Eu digo que a medida da sua liberalidade ou generosidade vai determinar, querido, a medida do seu crescimento. Né? Então, para todo mundo que está chegando aqui, a Joca, que alegria, Joca, ter você aqui, né? Diretamente de Houston. A Joca chegou, entrou aqui com a gente, que alegria ter vocês. Manda um abraço pro Asa, viu? Saudade dele. Então, para repassar todo mundo que
né, tá chegando na live, nós estamos falando sobre 7 passos, 7 steps, para que você possa crescer espiritualmente, né? Então nós começamos a falar sobre a importância de você deixar o seu passado, a importância de você perdoar, nós falamos sobre a importância de aprender a orar, aprender também a adorar, aprender a crer, e agora nós estamos falando sobre aprender a dar, não é? Então, generosidade, querido, faz parte do processo de crescimento. Uma pessoa que ela não consegue treinar o seu bolso, ou ela não consegue treinar a sua mão, ela, querido, não vai crescer. Né? Imagina comigo, né, se um braço cresce em um bebê, a perna e o tronco não. Né? Imagina, a gente tem lá, quem já teve filho aqui, né? O Diego tá aqui, tem a Aimee, já imagina, só crescer um braço da Aimee e tudo ficar pequenininho, tadinha. Não é? Não vai dar muito certo, ela não vai conseguir andar, não vai conseguir, não é, brincar. Então, o processo de crescimento, ele precisa se dar em todas as áreas da nossa vida. Então, aqui já vai até uma dica para você, né? Saindo desse passo do 7 passos para crescer espiritualmente, quero te dar uma boa dica. Tenha uma dieta espiritual balanceada. Né? Não tem problema você ter um assunto que você goste mais de estudar, mas é muito importante que o seu conhecimento acerca de Deus ele seja amplo. Por quê? Porque tem muita gente que só cresce dentro da área de prosperidade, um exemplo. Só que aí a área da família, a área das manifestações, dos dons, ela fica muito pequenininha. Então o que acontece? Essa pessoa, por um crescimento desordenado, ela tende a sofrer dano. Né? Porque não adianta nada você estar muito bem em uma área e muito mal em outras áreas. Então você precisa, querido, estudar sobre família, meditar sobre prosperidade, ministrar sobre unção, ministrar e aprender sobre submissão e autoridade. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso ter esse zelo de crescer o braço na mesma medida que eu desenvolvo a perna, que eu desenvolvo o coração ou a cabeça, né? E como a gente está falando sobre generosidade, eu digo, se toda a sua vida ela crescer, mas a sua generosidade não crescer, você não treinar a sua generosidade, vai chegar um momento que você vai ser tomado por alguns sentimentos ruins. Vai chegar uma hora que o dinheiro vai vir, a fama vai vir, o status vai vir, e ao invés de você, no momento, estar pregando por amor a pessoas, você pode se ver pregando por amor ao dinheiro, você pode se ver trabalhando por amor ao dinheiro, e o problema é que a Bíblia diz que quando isso acontece, o amor ao dinheiro, né, ele é a raiz de todos os males. Né? Então, tudo aquilo que você está construindo não vale de nada. Por quê? Porque você desenvolveu de uma forma errada. Não é? Você desenvolveu muito um lado e não desenvolveu o outro. Então, aprenda a ser generoso, porque tudo aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Não é? E o 7º passo, né, o último passo aqui, eu vou escrever aqui, ó, desses 7 passos para a gente crescer espiritualmente. Então, isso é legal, ó. Aprenda, e talvez isso aqui muita gente é contra, não é? A testemunhar. E aqui vale, eu acho que uma série de ajustes, eu acredito. Porque tem muita gente que fala totalmente o contrário disso, né? Eu já vi pessoas mesmo que eu conheço, pregadores famosos, pregadores próximos, falando, não conte, não fale, né? A gente estava até lendo um livro muito bom de um escritor muito bom com a liderança no mês passado, e ele falou uma coisa que, né, conversando com os líderes, ele disse, isso aqui não é legal. Né? Ele mesmo contando, ele falou que o diabo só entende aquilo que você fala. Né? E ele falou assim, então você não pode falar tudo, você tem que prestar atenção naquilo que você fala, porque quando você ora alguma coisa para Deus e o diabo ouve, o diabo vai tentar destruir, o diabo vai tentar impedir. E eu falo para você, gente, ter esse pensamento é você se ver como refém de Satanás, como vítima de Satanás. Né? Ele vai sempre tentar destruir tudo. Então, você não tem que ficar pensando, puxa, eu vou orar isso aqui, não vou, isso aqui eu só vou orar em línguas, o diabo não entender. Sai dessa, é um pensamento de quem ainda não teve a compreensão da justiça, da autoridade do crente, da posição que ocupa em Cristo. Então você pode orar tudo a Deus. O diabo saber ou não saber não muda, não é a nossa realidade. Então a gente precisa aprender a ter esse relacionamento, não é falando de fato de tudo com Deus, né? Mas não é esse o passo, né? Eu acho que só vale, não é esse adendo aqui para você, né? Então ele fala assim, aprenda a testemunhar, né? Se a gente for para Atos capítulo de número 1, no verso de número 8, ele vai dizer assim, aquele texto clássico, né?
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, isso aqui é algo muito legal, porque testemunhar, ele tem várias aplicações, né? A primeira aplicação fala sobre você dar testemunho, ter uma vida onde as pessoas, ao olharem para nós, elas vão ver Deus através de nós. Jesus mesmo, ele anunciou que nós seríamos luz do mundo, nós seríamos sal da terra, não é? Existe uma expectativa de Deus acerca daquilo que nós vamos ser para as pessoas, né? Então, crescer espiritualmente fala sobre estar diante das pessoas como um verdadeiro representante de Deus, né? E eu falo que isso acontece no primeiro momento de uma forma intencional e depois se torna algo habitual. Então, um exemplo, você está lá e você está diante de uma pessoa, né? Você quando estava começando a namorar aí, você falou assim, eu não posso fazer isso na frente dessa pessoa. Né? E você ficava pensando como é que você ia comer, você ficava pensando como é que você ia fazer, né? E chegou uma hora que as atitudes corretas, elas se tornaram um hábito de tanto você fazer elas, né? Então, quando eu entendo que eu preciso testemunhar Deus para as pessoas, quando eu entendo que eu preciso falar da palavra, que eu preciso ser luz onde é que eu for, onde quer que eu esteja, né? Eu vou começar a crescer, porque a minha fala, ela vai mudar. É engraçado que tem gente que fala incredulidade, não é? Em tudo quanto é lugar. Aí de repente chega perto de um pastor ou chega perto de alguém, né, que tem um cargo espiritual, ela fica, eu não posso falar isso perto dele, eu não posso fazer isso perto dela, não sei se já aconteceu isso com você, né, eu não posso fazer tal brincadeira, né? E fala pra você, pensar naquilo que você vai falar te ajuda a crescer. Não é? Então, dar atenção, né? A forma que eu vou estar testemunhando Deus para as pessoas, isso me ajuda a crescer. Qual outro aspecto de testemunha? Exatamente falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Gente, não é pecado, muito pelo contrário, é bênção contar para as pessoas aquilo que está acontecendo. E isso não é soberba, isso não é vanglória, isso não é falta de humildade. Né? As pessoas precisam saber o que Deus tem feito na sua vida e na minha vida para que elas possam saber que a palavra funciona. Às vezes a gente prega e não conta as bênçãos que tem manifestado. Então, quanto mais eu falo daquilo que Deus fez, mais eu me torno convicto, não é daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, do poder que ele tem. Lembra lá Davi, diante de Saul, ele falou, o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, olha aí, está testemunhando, está contando, está lembrando daquilo que Deus fez. Vai me livrar da garra, não é, desse gigante, desse incircunciso filisteu. Não é? Então eu falo, quanto mais você testemunha, mais você fica forte com aquilo que Deus fez, né? A Joca e o Asa têm um testemunho muito grande, não é, dentro dessa área aí familiar deles, né? Um dia a gente traz eles aqui para contar, né, Jô? E eu falo para você, quanto mais a gente fala, mais a gente cresce na convicção daquilo que Deus é, na convicção daquilo que Deus faz. Então, quer uma boa dica? Conte para todo mundo aquilo que Deus está fazendo. Puxa, eu estava orando por um trabalho e Deus me deu. Conte. Né? Meu casamento tinha um problema e hoje eu vivo um casamento maravilhoso. Conte. Né? Aí eu era super endividado financeiramente, não tinha controle. Hoje sobra dinheiro para tudo quanto é lado. Conte para as pessoas. Né, querido? Isso vai inspirar pessoas a crer na palavra. Então vamos repassar aqui, não é, os 7 passos para o nosso crescimento espiritual. Tá pronto para você lembrar, fazer uma revisão e crescer, ó. Foi na realidade quase que uma aula hoje, né, na hora do almoço da nossa live. Então, primeiro, você precisa aprender a abandonar o seu passado. Por quê? Lembra que se o seu celular está cheio, você não tem espaço para novas fotos. Se a sua vida está cheia de passado, você não tem espaço para novas experiências com Deus. Então, o primeiro passo para crescer espiritualmente é aprender a deixar o nosso passado. Né? Tudo aquilo que é ruim, deixe para trás. Aquilo que é bom, lembre também, né? Mas não fique deixando que isso ocupe toda a sua vida. Porque boas experiências do passado, elas podem também roubar o lugar de boas experiências no futuro, se você ficar apenas olhando para elas. Outra coisa, aprenda a perdoar. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso aprender a perdoar, porque Deus é um Deus de perdão. Oi, Flávia, que alegria ter você aqui também. Seja bem-vinda. Então, o segundo passo para crescer espiritualmente, aprender a perdoar. Não é? Se eu sou um filho de Deus, eu ando em perdão. Assim como Deus me perdoou, eu também perdoo o meu próximo. Depois, eu preciso aprender a orar. Por quê? Oração
é, querida, a base do relacionamento com Deus. E sem relacionamento com Deus não existe crescimento espiritual, não é? Eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a ouvir Deus para que Ele possa, de fato, pela palavra, não é? E por esse relacionamento me lapidar, me inspirar, me ensinar, usar pessoas também para fazer isso, trazer direções, não é? Essa oração, ela vai me levar também a uma vida mais guiada pelo Espírito, por causa dessa sensibilidade, né? E depois, eu preciso aprender a crer, não é? Porque o justo vive pela fé. Então, quanto mais eu creio, quanto mais eu pratico a palavra, independente dos meus sentimentos, eu começo, querido, a crescer. A fé que ela é praticada, ela é desenvolvida, né? Então, a gente falou, aprender a deixar o passado, a perdoar, aprender a orar, aprender a crer. Nós falamos sobre aprender a adorar. Então lembra aquilo que eu falei? Adorar com a sua vida, na ideia de se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, né? O tempo todo fazendo aquilo que alegra o coração de Deus, mas também trazer, não é, a adoração em forma de louvor, né, para a sua vida. Cantar aquilo que Deus é, falar aquilo que Deus é, vai renovar a sua mente, você vai tirar os pensamentos ruins e a consciência daquilo que Ele é vai crescer, né? Lembra lá que você vai cantar lá, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei. Aí você lá, a gente tava cantando, né? Santo. Aí você vai cantando, né? Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aí você vai lá, querida, aí você tá vivendo essa vida de adoração. E aí, qual foi o sexto passo? Aprenda a andar em generosidade, né? Então, a generosidade, querido, ela vai me assemelhar a Deus. Deus amou que Ele deu. Então, se eu sou um bom cristão, eu também vou dar. Quanto mais eu sou generoso, não é, mais eu vou me assemelhar a Deus e eu vou estar doutrinando a minha carne, a minha vida. A generosidade é uma das características do cristão. E para a gente fechar aqui, aprenda a testemunhar, aprenda a ser uma testemunha viva de Deus, onde quer que você está. Pense na forma que você fala, pense na forma que você age, mas, sobretudo, aprenda a contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Quanto mais eu conto aquilo que Deus tem feito através da minha vida, mais eu posso tocar a vida de pessoas, mais eu posso mostrar para elas que a pregação, ela sim funciona e produz muito, mas muito resultado. Amém? Então, 7 passos para você crescer espiritualmente são esses que a gente trouxe para você, né, dentro dessa live. Quero lembrar que nós estamos todos os dias entrando meio-dia. Ontem a gente teve um problema que eu não consegui entrar, né? Precisei fazer um velório no horário do almoço, aí a gente não conseguiu estar aqui juntamente com vocês, né? Vida de pastor, né? Mas a gente está aqui todo dia, não é? Meio-dia, para a gente receber da palavra, inspirar, crescer um pouquinho. Quero lembrar que 5 horas da tarde, né, alguém da nossa liderança vai estar aqui com a gente entrando, nós vamos estar falando da palavra, vamos estar tendo um tempo de oração. Então esteja aqui com a gente também, todos os dias às 5 da tarde, às 17 horas, como tempo da gente receber da palavra, né, o nosso Rapidez, uma palavra de 10 minutinhos, mais um tempo de oração, vai ser poderoso. E amanhã, né, quinta-feira, né, às 20 horas, nós temos o nosso culto online, né? Nós vamos estar trazendo uma palavra ao seu coração, eu vou estar ministrando e, querido, vai ser bom demais. Tenho certeza que Deus vai nos inspirar, vai nos levantar. Então, de fato, abra o seu coração, né? Já gere expectativa, porque amanhã, né, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Fica esperto com toda a programação, todo dia, né, a gente está com um projeto que chama Devocional Fácil. Nós estamos falando da palavra aí todo dia, uns 3 minutinhos, 4 minutinhos por devocional, todo dia, 6 horas da manhã, entra no YouTube. E aí fica, não é, forever and ever lá. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá, não é, Verbo Jardim Vitória, é o nosso YouTube, se inscreva. Nós estamos com 798 inscritos, nós precisamos chegar em 1000, né? Então falta 202. Então nos ajuda lá, corre lá. Se a gente chegar em 1000, a gente vai poder fazer algumas lives pelo celular e isso vai ajudar a gente demais. Então corre lá, se inscreve, compartilha com as pessoas, compartilha no WhatsApp tudo aquilo que nós temos postado quanto a devocional. E para fechar, eu quero lembrar você que nesse dia 1º de maio, que é feriado aqui no Brasil,
Aí não é a Zap Jocasta, né? Mas aqui nós vamos ter às 18 horas a nossa live do Devocional Fácil, comemoração de 1 ano, né? 1 ano que a gente tá falando a palavra, não é? A Carol chegando aí, né? Junto com a Alice. Então, um oi para vocês aqui, né? E eu falo para você que é 1 ano, nossa, é muito devocional, né? Ali a gente tem, nossa, devocional dito, não tem feriado aí, Jô. Então eu falo para você, né? Muito tema, é muita história, é muita risada, né? É muita gravação. Então vai lá, não é? Se expõe mesmo a essas verdades, deixa que elas possam tocar a sua vida e te ajudar. A Gabi colocou aqui, ó, que o devocional de hoje tá demais. E aí, hein? Já assistiu o devocional hoje? Corre pra lá, assiste com a gente, eu tenho certeza que vai ser bom demais. Amém, gente? Então, muito bom falar com vocês, é uma forma da gente estar pertinho, já já a gente vai estar junto, não é? Na igreja. Então, qual é a página, Flávio? Eu vou colocar aqui, ó, é Verbo Jardim Vitória. Procura lá, dita assim, ó, Verbo Jardim Vitória, né? youtube.com, né, /Verbo Jardim Vitória. E aí você vai conseguir achar lá, se inscreva lá e a gente tá compartilhando lá, tem muita coisa mesmo. A Tassi, né? Que alegria ter você aqui, a Tassiana. Né? Então, amém, pessoal? Que alegria mesmo estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham crescido. Hoje nós falamos sobre 7 passos, né, para crescer espiritualmente. Se você chegou no final da live, eu vou deixar a live salva, não é? E você já pode voltar lá e assistir ela de novo, né? Hoje a gente está há um tempão falando aqui, ó, a gente já está há 44 minutos conversando, né? E é muita coisa para você receber, pensar, praticar e crescer. Amém, gente? Amo a vida de vocês. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo aqui, não é? Pai, eu quero render graças ao Senhor pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu cuidado. Te agradecemos, Pai, por essa quarta-feira e declaramos boas notícias chegando, Pai. Oramos por sabedoria vindo do alto sobre cada uma das nossas vidas, para que nós possamos fazer escolhas acertadas e assim sermos bem-sucedidos. Eu te agradeço, Pai, por cada família aqui representada. Declaro saúde, Pai, sendo real no lar de cada um. Declaramos que eles são livres de todo mal. Declaramos que a doença, que o coronavírus, Pai, não terá nada, Pai, para tocar a vida deles. Declaramos que eles são curados, providos, Pai, pelo Senhor. E declaramos que se porventura algum mal se levantar, Pai, ele será vencido, ele terá que partir em retirada, porque nós estamos sujeitos ao Senhor, nós resistimos ao diabo, ele é obrigado a fugir de nós. Obrigado pela tua palavra guardando a nossa vida. Declaramos que 2020 é o melhor ano da nossa história, Pai. E nada e nem ninguém pode mudar isso. Obrigado mesmo por um dia próspero e abençoado, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, gente? Deus é maravilhoso. Então todo mundo que passou aí pela nossa live, que alegria. A Aline passou aqui, chegando. A Mara. Então não, eu vou deixar essa live salva, tá bom? Ela vai ficar 24 horas, né? Lá nos stories você pode acessar e ouvir. Hoje nós falamos sobre 7 passos para que você possa crescer espiritualmente. Amém? Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, né? Tenha um ótimo dia, fiquem com Deus, no nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.